Cervejeiros e cervejeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja, Daniel por aqui. E hoje eu vou responder a dúvida do Jerry Adriano sobre a utilização de lúpulos. Deixa eu ler aqui o que ele mandou, tá? Minha dúvida é sobre a mistura de lúpulos numa única receita. Vejo muita gente nos grupos por aí colocando 3 ou 4 lúpulos que têm característica cítrica. Isso não atrapalha? É perceptível numa cerveja 3 lúpulos diferentes? Não seria melhor focar em um só para sabor e aroma? Legal, Jerry. Isso que você está falando é uma coisa muito interessante. E a primeira coisa que eu posso falar para vocês é o seguinte: quando a gente está falando de produção de cerveja, a gente tem duas questões que se relacionam bastante, que é a ciência e a arte. Tá? Ciência, porque muita coisa é realmente científico, conversão de enzimas, temperatura específica, pH específico, tem muita coisa que realmente é assim. E tem muita coisa que é mais artístico. E por que mais artístico? Depende muito do background, do know-how, do feeling do cervejeiro. E sim, quando a gente está falando de lúpulo, tem duas questões que são também interessantes. A gente tem, às vezes, quando a gente está falando de aroma e de sabor principalmente, eles vêm aí basicamente dos óleos essenciais dos lúpulos. Tem uma série de óleos essenciais que trazem diferentes características e que de fato é um assunto bem complexo. Tem muita ciência também por trás disso, mas o que eu quero dizer é o seguinte: a gente tem diferentes perfis de aroma, de sabor também, mas principalmente de aroma. E essas duas questões que eu estou falando é o seguinte: tem propriedades sinergéticas. O que significa isso? Se eu pegar um lúpulo A e um lúpulo B, esse tem uma característica, esse aqui tem outra. E quando eu misturo os dois, eu não tenho só a característica desse e desse. Um potencializa o outro, e esse efeito sinergético que a gente tem um resultado que seria maior do que a soma dos dois. Esse seria a sinergia, tá? E quando a gente e do contrário também existe a mesma coisa. Às vezes, se eu pego 2 lúpulos, um apaga o outro, como se ele diminui as características sensoriais que um lúpulo tem. E como que você vai saber isso? Testando. Tá? Basicamente testando. Quando a gente ouve falar de vários lúpulos, esse é bom, eu gosto daquele, é comum nas receitas a gente ficar misturando, tá? É muito comum mesmo acontecer isso. Também é legal fazer single hop, que você falou, utilizar só um lúpulo para você conseguir pegar bem as características que aquele lúpulo tem. Mas com o tempo você vai ver que dá para misturar e chegar em resultados únicos. Por isso que tem uma diversidade tão grande, até mesmo se você fizer a mesma cerveja 2 vezes é difícil acertar. Então um cervejeiro fazendo e outro também realmente vai ser difícil de conseguir chegar exatamente no mesmo perfil. E isso vai ser bastante tempo, tá? Então a gente tem coisa aí para uma vida, né? Fazendo cervejas, misturando esses lúpulos. Isso eu estou falando só de lúpulo, né? Tem muito mais coisa por trás, tem toda essa mesma questão a gente tem com os maltes, trabalhar com os maltes para ter perfis de sabor diferente, mas com os lúpulos, principalmente essa questão sensorial, varia muito e você vai conseguir chegar no nível, né, de acertar suas receitas depois de algum tempo de teste, fazendo bastante dessa brincadeira mesmo, tá? Que é uma questão que você vai evoluindo com o tempo. E também é o seguinte, uma coisa que realmente, como você está falando, é meio criticável, é que muito cervejeiro, que está começando até, acredita que muito lúpulo é sinal de boa cerveja. Não estou falando nem muito lúpulo em questão de quantidade de gramas, mas de variedades mesmo. Então, pô, eu vou fazer uma IPA fantástica, vou usar 10 lúpulos. Pode ser uma questão de marketing, por exemplo, uma cervejaria que de repente o nome tem a ver com isso e ela utiliza 10 lúpulos, ótimo, entendeu? Na cerveja, eu já falei isso aqui algumas vezes, não basta ter uma boa receita, não basta ter uma cerveja boa, você tem que também, se for entrar no mercado aí, né, para querer vender, tem que ter um marketing muito bom por trás para fazer com que as pessoas tenham interesse em tomar a sua cerveja. Então, assim como se você fizer uma cerveja que vai ser um single hop de citra, vai ter muita gente que vai querer tomar para ver as características só do citra. Se você fizer uma cerveja que tiver dry hopping com 10 lúpulos, vai ter gente que vai comprar porque ela quer ver como é que é essa cerveja com tanto lúpulo assim. Quer dizer que a com 10 lúpulos é melhor que a que tem só o citra? Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Mas de fato, sim, não é necessário que a gente tenha tantos lúpulos para ter uma cerveja boa. Isso não é uma relação, não existe correlação entre número, variedade de lúpulos e qualidade de aroma. E também não é o contrário, não quer dizer que se a gente tiver menos, vai ficar melhor. No começo é até muito bacana a gente utilizar lúpulos sozinhos, como você falou. Utilizar a técnica de single hop é uma coisa que eu recomendo bastante para quem está começando, para pegar os perfis de aroma dos lúpulos. Também dá para fazer chazinhos com os lúpulos para você sentir só o aroma do lúpulo, às vezes com água mesmo. Não é exatamente a mesma coisa, mas você vai treinando o seu olfato, né, para conseguir, e paladar também, no caso, um pouco de sabor.
mas para começar a entender um pouco como que funcionam os lúpulos. E aí, como eu falei, é feeling, é know-how. Com o tempo, você vai perceber que aquele citra que você misturou com aquele mosaic ficou muito legal. E numa outra receita que você misturou o citra com Centennial, você não gostou tanto. E de repente então você chegou à conclusão que citra com mosaic é a melhor opção para aquela sua receita, por exemplo. E assim vai. Tá? E pode ser citra com mosaic, com amarillo, várias opções e você pode testar. É comum também quando a gente testa e mistura, a gente mistura metade de cada. Você pode fazer 2/3 de um, 1/3 de outro. Então as variedades são infinitas e só o teste, só fazendo e tendo o resultado sensorial, a avaliação de outros cervejeiros, mandar para concurso, essa coisa toda, que vai fazer com que você consiga refinar e consiga chegar à conclusão de qual que é o melhor perfil de aroma e de sabor. Não é tão simples e não é tão complexo, mas tem muita coisa aí para a gente estudar e chegar nesse nível artístico mesmo, como eu falei, que não é científico. Claro que tem essa base científica por trás, tem o nível a quantidade de óleos essenciais de um lúpulo ou de outro, quais são os óleos que eles têm mais um do que o outro e como que um se relaciona. Tem muito estudo sendo feito com isso. A cerveja, na verdade, movimenta muitos estudos no mundo inteiro. Mas pra gente aqui, pro caseiro, geralmente é uma questão muito artística, é muito feeling, é muito estudar também, claro, mas ir tendo essa percepção sensorial para chegar no nível de você definir e refinar suas receitas e chegar no melhor resultado. Basicamente é isso. Espero que tenham contribuído de alguma forma para quem tem de repente esse tipo de dúvida com relação a como utilizar os lúpulos. E infelizmente vai ter que testar, ou felizmente, né, vai ter que fazer a cerveja, vai ter que experimentar a cerveja até chegar no que você pode considerar bom ou excelente de acordo com o estilo que você estiver preparando, ok? A gente se vê amanhã no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau!